Um amigo chega pra você e fala que tem algo muito importante pra contar, mas você não pode contar pra ninguém. Você dá a sua palavra, promete sigilo e vai ouvir o que seu amigo tem pra falar. E aí então ele vai e te conta: eu atropelei e matei um pedestre e tô fugindo da polícia. Pouco tempo depois, a polícia bate na sua casa e pergunta se você tem alguma notícia sobre o seu amigo. E aí, o que você faria? Você entregaria seu amigo ou você mentiria pra polícia? Eu sou Felício Molinari e esse é o dilema ético que a gente vai pensar hoje. O antropólogo holandês Fons Trompenaars realizou uma interessante pesquisa em vários países. Ele fez essa pergunta sobre a polícia, esse dilema ético que a gente está estudando, e analisou as respostas. E aí que começa a brincadeira. As respostas variaram muito de acordo com o país que ele pesquisou. Por exemplo, na Rússia, a maioria maciça entregaria o amigo na lata. Se a polícia perguntasse onde estava seu amigo, a maioria dos russos entregaria sem pensar duas vezes. O mesmo não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a maioria dos americanos daria respostas ambíguas para não entregar o amigo. Se você está interessado em saber o que o brasileiro responderia nessa situação, espera que no final do vídeo eu conto. Mas voltando à nossa situação, ao experimento antropológico, o que esse experimento mostra, o que esse dilema ético nos mostra, é que a situação moral, um dilema moral, a resposta a esse dilema tende a variar conforme a cultura. A ideia de associar valores morais à cultura não é nova na filosofia. Desde a Grécia Antiga, com os sofistas, por exemplo, a gente pode encontrar um pensamento desse tipo. Uma dica, se você ainda não sabe a diferença entre ética e moral, vou deixar um card aqui em cima para que você retorne em um outro vídeo, analise essa diferença e depois você volta aqui para a gente continuar a nossa conversa. Assim sendo, quando a gente analisa um dilema moral, seja pelo experimento do antropólogo holandês que eu mencionei, seja pelas teorias filosóficas que pregam o relativismo da cultura, é muito importante a gente perceber qual contexto a gente está analisando e inclusive chocar com outros para que a gente possa pensar para além do horizonte que a gente está inserido. Nesse sentido, quando a gente pega um conhecimento filosófico, analisa as culturas diferentes envolvidas num dilema ético e passa a pensar sobre eles, nós chegamos na fronteira da nossa cultura, somos obrigados a pensar para além do que costumeiramente nós pensamos. Isso é muito bacana porque normalmente somos provocados a dar respostas diferentes do que a gente dá habitualmente. Mas voltemos ao exemplo de se entregaríamos ou não. Aqui dou a resposta do que o brasileiro normalmente faria. Bom, nessa situação, o brasileiro, entre entregar o amigo ou mentir para a polícia, o que ele faria era uma terceira via. Ele tentaria de alguma forma engambelar a polícia, dizer que na verdade o seu amigo, ele nunca viu o seu amigo, que ele nem era seu amigo e na verdade esse amigo não cometeu crime nenhum. Era algo mais ou menos assim que as pesquisas do próprio antropólogo holandês revelaram. O brasileiro, antes de entregar ou não, tentaria engambelar o policial. Isso reflete muito da nossa cultura e da forma como a gente enxerga e tenta resolver dilemas morais no cotidiano. Mas é claro que a moralidade brasileira não pode ser resumida ou simplificada em um experimento mental. Porém, pensar a moralidade brasileira, pensar a forma como o povo brasileiro encara dilemas morais no dia a dia, é assunto para um outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Assim você acompanha vários outros tópicos sobre filosofia, cultura e entretenimento em geral. Tchau, tchau!